hoje começa para você a teologia, o ciclo teológico do Efervescente. É um ciclo teológico de 4 domingos, sobretudo os domingos de setembro, que justamente nós vamos começar no 23º domingo do tempo comum. Na verdade não são 4 domingos, são 3 domingos só. É o 23º, o 24º e o 25º. Teologia do Efervescente. O que é isso? Bom, efervescente você conhece. Todo mundo tem um efervescente em casa, um sal de fruta, um sonrisal. Nem sei se eu estou fazendo propaganda aqui, mas eu conheci o efervescente primeiro com o nome de sonrisal. É aquele remédio que você taca em água e dilui rapidamente. E é interessante vendo a química do efervescente, esses remédios têm que diluir rapidamente mesmo, né? Então aquele sonrisal ele vai, ou mesmo sal de fruta em pó, no caso, ele vai se enfervescendo até que ele some. As bolhas que soltam, aquela efervescente, as bolhas que soltam na reação com a água são justamente para favorecer mais o diluir, o dissolver desse remédio. Então aí você já entende que esses 3 domingos, 23º, 4º e 5º, 25º do tempo comum, Deus quer com que você se enferveça, dissolva. E isso foi a vida de Cristo, ele se dissolveu, ele se diminuiu, ele se desintegrou ao ponto de chegar à morte por amor a você. Tá? Então um dado aí, uma característica do amor é se dissolver por amor ao outro. Cristo já falou isso para os apóstolos, olha, vocês precisam amar os outros como eu vos amei. Como Cristo nos amou? Dando a vida por nós, se dissolvendo. Tá? E vamos lá então. E é importante que essa efervescência aconteça na sua vida, tá? Então nós vamos ver nesses 3 domingos, sobretudo o 23º e 25º, Deus dá 2 coisas, ele revela 2 coisas que faz você enfervecer, que faz você se diminuir, que faz você se dissolver por amor a Deus. E vamos ver o que é isso então. E eu vou começar pelo Evangelho nesse 23º domingo comum. Porque o Evangelho é a cabeça, para você entender, é a cabeça de todas as leituras. Tá? O Evangelho, então, desse 23º domingo, ele está, do tempo comum, ele está em Mateus 18, versículo de 15 a 20. Jesus Cristo, de repente, ele entra com uma fala assim, ó, se teu irmão, e fala isso para os discípulos, pecar contra ti, vai corrigi-lo. Presta atenção nessa palavra, corrigi-lo. Mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Essa foi o Evangelho, a palavra de salvação desse 23º domingo do tempo comum. Então a palavra principal é a correção. É interessante que Cristo, não é que ele, jamais que ele exagera, mas ele coloca ali uma coisa que a gente não percebe. Vai corrigir o teu irmão, porque todo mundo corrige, todo mundo recebe correção no dia a dia. Mas Cristo fala que não basta só corrigir, você corrige a só. Se ele não aceitar, e tem muitas pessoas que não aceitam correção, você vai e chama 2 testemunhas. Se ele não te ouvir diante dessas 2 testemunhas, você vai e chama a igreja. Quer dizer, é quase um processo judicial para aquele que não aceita correção. Mas por que Cristo fez isso? Muito embora a gente não faz esse processo. Você que já corrigiu uma pessoa e a pessoa não aceitou, você não pegou 2 testemunhas, você não levou ele à igreja. Ninguém faz isso. Por que ninguém faz isso? Porque ninguém entendeu ainda que aquela pessoa que não aceita a correção, ela pode estar sobre ela com a maior desgraça do mundo. Aquele que não aceita a correção, ele pode estar vivendo uma maldição terrível. A não aceitação da correção pode te levar ao fim, irmão. Talvez isso tudo que você está vivendo na tua vida de ruim é porque você tem um coração que não aceita a correção.
Porque Cristo, ele fornece um processo muito complicado para aquele que não corrige. E a gente não obedece. Eu falo assim que é a mesma coisa assim, ó. O tamanho do tratamento é o tamanho da doença. Se você tem uma doença grave, o seu tratamento vai ser grave. Não vai ser fácil. Um câncer, por exemplo, tem quimioterapia, são meses e meses, indo para lá e para cá no hospital. O tratamento é difícil, porque a doença foi complicada. Se Cristo, então, dá um tratamento complicado para aquele que não aceita a correção, é porque a não aceitação da correção é uma doença grave em você. É isso que a igreja quer colocar para você nesse 23º domingo do tempo comum. Né? Todo ser humano, ele se corrói por dentro. Por quê? Porque é o orgulho sendo destruído e mais outras cheios o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. É essa palavra que Jesus está falando para você. Não feche o teu coração para as correções. Ouvi a voz de Deus. Até mesmo as correções na qual você não é culpado. Ouve. Como se Deus estivesse falando com você. Eu falo assim que eu já fui muito corrigido de uma maneira injusta, que eu não tinha feito aquilo, mas eu ouvi. Eu ouvi porque hoje eu não errei daquele jeito, mas amanhã eu posso errar. Isso instalou no meu coração. E depois, é claro, eu falei, olha, isso daqui que você está me corrigindo, eu não errei, mas eu ouvi, porque amanhã eu posso errar. E a segunda leitura, em Romanos 13, ele fala assim uma coisa brilhante, Paulo, né? É a frase que fica, né? Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. A única coisa que a gente vai dever sempre pro outro é o amor mútuo. E você quer aprender a amar uma pessoa? Escute a correção dela. É tão bom quando você tem amizade com uma pessoa na qual você corrige e a pessoa aceita a correção, muda de vida. Ali emana um amor, um respeito de um para com o outro, um afeto muito grande. A gente pensa que amar as pessoas é só dar alguma coisa para elas. A gente pensa que amar as pessoas é abraçar e beijar. Amar as pessoas, a gente pensa que amar as pessoas é levar elas para a igreja. Amar as pessoas, muitas vezes, é isso que a missa desse domingo fala. É você aceitar a correção dela. E eu digo assim, ó, aceitar uma correção de um superior é fácil. E aceitar uma correção de um inferior? Por exemplo, o pai aceitando a correção do filho. Tá? O encarregado aceitando a correção do seu empregado. Isso daí é o mais importante. Então Cristo ele está falando para você assim, ó, que Deus ele quer enfervecer, ele quer desintegrar na sua vida as maldições. E um modo de desintegrar, de diminuir, de dissolver as desgraças na sua vida, as maldições na sua vida, é você fazendo experiências de correções, irmão. Hoje os padres na homilia, para você ter uma ideia, eles têm que se conter na correção do povo. Por quê? Porque o povo é muito melindroso. Nós estamos um povo hoje que não aceita correção. Tanto que, sobretudo o povo católico. Tanto que, se eu for pegar a palavra de Deus e colocar para o povo o que realmente Jesus Cristo colocou como verdade, como lei, muita gente não fica na igreja. Então nós estamos vivendo uma crise imensa de correção. Nós temos hoje uma humanidade, uma geração que não aceita as suas correções. Não aceita, por exemplo, leis divinas que muitas vezes é contra as vontades da carne, as vontades pessoais. Tá aí
Quantas vezes eu ouvi pessoas querendo burlar aquela lei de Jesus Cristo, onde o casamento é indissolúvel, tá? É claro que a igreja ela tem revisto os casamentos que na verdade nunca se realizaram, só foi a cerimônia ali, a realização, tá? Mas no fundo, o casal não teve maturidade suficiente nem amor suficiente para um assumir o outro. A igreja revê esses casamentos que na verdade nunca ocorreram, tá? É bem lembrar isso. Mas hoje tem pessoas militando dentro da igreja, muitas vezes com palavras e ideias que muitas vezes ele vai contra a próprio mandamento de Jesus Cristo. Então, é uma geração ainda que não aceita a correção. E essa missa vem falar, olha, para você entrar na teologia da efervescência, para que seja dissolvido como um efervescente todo o mal em você, você precisa experimentar as correções, seja de Deus, seja das pessoas que estão ao seu redor.